Então tá. Deixa eu desligar o celular, porque vai dar 2. Amigos, boa tarde, amigos, boa tarde. Está chegando aqui o nosso horário dos nossos estudos. Hoje, dia 23 de março de 2023, nesse horário, nós estudamos, deixa eu abrir aqui, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, do Hermínio de Miranda. E nesse capítulo, nesse livro, estamos estudando o parágrafo 5, desdobramento. Nós vamos começar no parágrafo que diz, das primeiras vezes, é o parágrafo onde nós paramos. É sempre bom botar a data da próxima aula no parágrafo onde a gente terminar para saber quando é que a gente inicia na próxima aula. Mas antes de nós iniciarmos os nossos estudos, nós vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, a Francisco de Assis, para nos abençoar, nos fortalecer. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos reunidos aqui, ó Senhor, te rogando a tua bênção, te rogando que nos ampare, que ampare a todos esses nossos irmãos que estão sofrendo, que nós possamos, Senhor, realmente termos a certeza do que queremos, termos a certeza de que precisamos estudar, precisamos nos renovar espiritualmente para melhor te servirmos, para melhor trabalharmos em tua seara e para alcançar, Senhor, essa paz, essa tranquilidade e equilíbrio tão necessárias às nossas vidas. Que a tua paz, o teu amor venha sempre de encontro a nós. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas, te pedimos, ó Pai, que nos possibilite o direito de começarmos a estudar nesse momento esta obra de Hermínio de Miranda. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos começar aqui o nosso estudo. Aqui, o Hermínio de Miranda, ele estava falando, né? Ele estava falando, a porta, sobre a questão do desdobramento da Regina. E a nossa companheira Regina, ela desdobra, né, de várias formas diferentes, né? Ela tem desdobramentos, assim, fantásticos. Então, ele está falando sobre isso, sobre esses desdobramentos. E aqui ele diz assim, das primeiras vezes, as saídas eram angustiantes, porque sem saber do que se tratava e exatamente o que se passava com ela, temia, como todas as pessoas, o desconhecido e seus riscos imaginários ou reais. Ou, né, os seus riscos imaginários ou reais. Aos poucos, foi observando, porém, que não corria perigo algum, não se perdia, nem morria, somente porque se afastava do corpo em repouso. Essa confiante tranquilidade produziu uma sensação de segurança, que facilitava consideravelmente o processo, uma vez que ela decidiu não oferecer resistência a ele. Vencido o temor, as impressões desagradáveis desapareceram e os desdobramentos passaram a ser mais suaves e interessantes. Mais familiarizada com o fenômeno, começou a observar que também ocorria à noite. Parece, não obstante, que era mais fácil tomar conhecimento dele na volta ao corpo, em vez de na ida. Notou isto ao perceber que, ao levantar-se no meio da noite para tomar água, ou ir ao banheiro, por exemplo, nem sempre conseguia levar consigo o corpo físico nas primeiras tentativas. Olha que interessante. Era assim, sentava-se na cama para se levantar,
mas observava o outro eu deitado, ou seja, a metade dela estava sentada na cama e a outra metade deitada. Quer dizer, o corpo estava deitado, mas o espírito, o perispírito, né, estava se movimentando. Era preciso deitar-se de novo em espírito, apanhar o corpo físico por impulso da vontade, e então levantar-se inteirinha, com os dois corpos fundidos um no outro, para as providências que desejava atuar. Então, às vezes, ela desdobrava, levantava, via o corpo lá, aí ela voltava, deitava de novo, entrava no corpo e tentava levantar, trazendo o corpo, porque ela queria andar, né, movimentando o corpo. Ocorria também acordar durante a noite e ver duas cabeças suas, uma virada para o canto, por exemplo, e outra para o lado de fora da cama. Detalhe, a outra é que estava dormindo, ou seja, o corpo físico. Uma vez lidos o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, ela passou a entender melhor os fenômenos e a observá-los com maior proveito para seu aprendizado. Mal sabia, àquela altura, que o treinamento das faculdades de desdobramento, pelos diversos processos, era a base do preparo para o exercício futuro de faculdades mediúnicas, que, no devido tempo, estariam acopladas e prontas para entrar em serviço. Nessa época, já se convencera de que o desdobramento era um fenômeno natural, que nenhum dano lhe poderia causar, e que, ao contrário, lhe proporcionava oportunidades valiosas para importantes observações e aprendizado. Então, ela estava ali, né, observando, verificando como é que ela poderia fazer as coisas de modo que ela pudesse melhor resolver isso. Então, foi estudando que ela conseguiu, né, compreender esse fenômeno, compreender que ele era um fenômeno natural, né, e que também não lhe faria dano nenhum problema, não haveria nenhum problema para ela. Certa noite, uma de suas irmãs dormiu em sua casa, com um filho menor de 4 anos de idade. A criança estava resfriada e tossia muito. Como o apartamento era pequeno e havia uma só cama, ou melhor, um sofá, Regina cedeu à irmã e ao menino e improvisou para si mesma uma cama no chão. Estava absorta em seus pensamentos, perfeitamente acordada. A irmã e o menino já adormecidos. Quando, de repente, viu-se desdobrada, bem mais familiarizada com o processo. Não criava resistências e, por isso, aprendera a dominar bem seu mecanismo. Uma vez fora do corpo físico, deitada a seus pés, examinou o ambiente à sua volta. Lá estavam a irmã e o menino adormecidos no sofá, e seu próprio corpo ali no chão em repouso. Ouviu a criança tossir e continuou suas observações exploratórias. Caminhou pela sala e foi até uma saleta contígua na entrada. Chegou junto à parede, do outro lado da qual era um apartamento vizinho, e pensou: estou desdobrada. Esta parede não existe para mim. Se quiser, posso atravessá-la, mas não devo fazê-lo, porque estaria invadindo a privacidade alheia, né? Voltou-se para o interior, onde o corpo físico continuava em repouso. O menino tossiu e ela o viu agitar-se. Deitou-se, então, sobre o corpo físico e, assimilando-lhe os controles, abriu os olhos físicos. A criança voltou a tossir e ela pensou: o menino continua tossindo. Realmente me desdobrei. Interessante. Ouvira, pois, a criança tossindo, tanto na condição de vigília, como na de desdobramento, fora do corpo físico. Em seguida, adormeceu e desdobrou-se novamente, desta vez pelo sono natural, e sem consciência, a partir daí do que fazia e para onde seguia. Então, a gente vê as várias experiências, né, que ela vivencia como médium, desdobrando, né, e fazendo coisas fantásticas, que o médium precisa aprender,
Porque, às vezes, o médium ele vai passar por essas situações. Ele precisa conhecer esses fenômenos, né? Aí aqui ele vai dizer assim, examinemos alguns dos seus depoimentos ainda no campo do desdobramento. Então, vamos ver o que a Regina ainda vai falar a respeito do desdobramento. Ela diz assim, Regina tinha uma amiga com muitos problemas pessoais que frequentemente recorria a ela, pedindo conselhos e orientação, pois via em Regina uma pessoa em que podia confiar. Certo dia à tarde, Regina começou a detectar, via telepática, certas chamadas insistentes em seu campo mental. Então, olha só, ela começa a perceber que no campo mental dela estão chegando mensagens. Então, ela começa a ficar atenta a esse tipo de coisa. Parou o que estava fazendo e, fechando a mente a estímulos externos, o que muita gente chama erradamente de concentração, como vimos já, procurou identificar de onde provinha o apelo. Ela começou a perceber que alguém estava chamando por ela. Era como desdobrar a antena portátil de um receptor de rádio. Percebeu logo que a chamada vinha dessa amiga e pensou, Eni, que é o nome da amiga, está precisando de mim, mas agora não posso ir até lá. Então, ela devia estar fazendo alguma coisa, ela percebeu que alguém a estava chamando telepaticamente, mas ela estava fazendo alguma coisa, então ela não poderia fazer o desdobramento, sair do corpo físico e ir até lá atender a pessoa. Agora eu vou pedir para vocês, vamos voltar, como eu pedi para vocês, lá no item 23, no capítulo 2 do livro Diversidade dos Carismas, no item chamado, que é concentração, para nós revermos novamente o que é uma concentração. Porque aqui ele diz assim, parou o que estava fazendo e fechando a mente a estímulos externos, o que muita gente chama erradamente de concentração, como vimos. Então, a gente vai rever novamente o capítulo 2, que chama, se eu não me engano, desdobramento. Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para confirmar se é isso mesmo. Capítulo 2, né? É na minha biografia. E aqui nós vamos, no item 23, ver o que é concentração. Depois a gente vai voltar para lá. Vamos acompanhar aqui a leitura, porque eu vou pular alguns parágrafos. O Hermínio diz assim, ainda em conexão com o trabalho inicial do médium, que é a Regina, convém discutir, embora sumariamente, o problema da chamada concentração. São muitos os dirigentes de trabalhos mediúnicos que exigem concentração de todos os participantes do grupo. O termo concentração, que ela está querendo dizer, contudo, é um tanto nebuloso no seu significado nesse contexto e, portanto, dúbio em suas implicações e consequências. Agora, vamos no próximo parágrafo, vamos pular umas 7 linhas. Diz assim, quanto mais o sensitivo... Acharam? 5, 6 linhas aí. Quanto mais o sensitivo... Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, mais ou menos. Aí diz assim, quanto mais o sensitivo se empenha em concentrar-se para observar a mecânica do processo e permanecer alerta para o que se passa com ele, mais difícil se torna alcançar a condição básica e indispensável para que as coisas aconteçam como desejado, tá? Então, olha o que ele está dizendo aqui.
quanto mais o médium se empenha em concentrar-se para observar a mecânica do processo e permanecer alerta para o que está se passando, mais difícil se torna para ele, né, realizar o que ele necessita, tá? Ou para que dê permitir que o fenômeno alcance, que o fenômeno aconteça. Agora nós vamos pular para o parágrafo 6º. Avança aí mais 4 parágrafos. Parágrafo 6º diz assim: ao contrário, acharam? Ao contrário do que muita gente pensa, a concentração não consiste em fixar na mente um pensamento ou imagem, mais precisamente o contrário, ou seja, em esvaziar a mente de pensamentos. Então, é muito comum a gente ver, quem não sublinhou isso, sublinhe. É muito comum as pessoas dizerem assim, vamos nos concentrar. Tenta ver, lembrar de uma imagem, fixamente numa imagem, numa praia, numa montanha, num campo. Não! Não, Hermínides, não é por aí. Está errado. Não é, isso não é concentrar. Não é você fixar a mente em alguma coisa. É você tentar esvaziar a sua mente de pensamentos o máximo que você puder. Evitar pensar em alguma coisa e não fixar a tua mente numa imagem. Aí diz aqui, o que vale dizer? Quando você tenta esvaziar a mente de pensamentos, você está abrindo espaço para que o fenômeno anímico ou mediúnico se produza sem interferência, sem obstáculos, sem distrações que o inibam. Isso é perfeitamente compreensível. Já vimos que o contexto, o ambiente, o campo de ação da mediunidade é o pensamento. Este conceito é universal, incontestável, até mesmo para os chamados fenômenos de efeito físico. Pois não há movimento algum de ideias ou de objetos da vontade, enfim, que não tenha de receber os comandos da mente através do cérebro, a grande central diretora do ser encarnado ou desencarnado. Então, o Hermínio de Miranda aqui, ele é muito claro, tentando nos mostrar isso, que a concentração não consiste em fixar na mente um pensamento ou imagem. Fica mais difícil, né? Porque a gente escuta muito isso, né? Vamos nos concentrar, tenta lembrar, imaginar, visualizar uma praia, um campo, alguma lembrança, algum lugar que você goste. E aí a pessoa que tem muita imaginação, como eu, por exemplo, né, quando me diziam isso, eu gostava muito de área de campo, com cachoeira, e aí eu imaginava a cachoeira, aí depois o rio correndo entre pedras, entendeu? As árvores, e aí ia, minha imaginação ia embora. E ele fala, o Hermínio diz aqui, não, é o contrário. Ou seja, é necessário esvaziar a mente de pensamentos, dentro do possível, é claro, né? Dentro do possível. O que vale dizer abrir espaço para que o fenômeno anímico ou mediúnico se produza sem interferências, sem obstáculos, sem distrações que o inibam. Isto é perfeitamente compreensível. Já vimos que o contexto, o ambiente, o campo de ação da mediunidade é o pensamento, né? Este conceito é universal e incontestável, até mesmo para os chamados fenômenos de efeito físico.
pois não há movimento algum de ideias ou de objetos da vontade, enfim, que não tenha de receber os comandos da mente através do cérebro, a grande central diretora do ser encarnado ou desencarnado. Muitos se esquecem ou não sabem que o desencarnado também tem seu cérebro no corpo espiritual, isto é, no perispírito. Como poderia o espírito comunicante movimentar seus recursos através da mente do sensitivo se ela está totalmente obstruída ou paralisada na fixação de uma ideia ou de uma imagem? Então, ele fala aqui, seja o fenômeno espiritual ou anímico, se é um espírito que está tentando enviar uma mensagem para o médium, esse fenômeno é espiritual. É espiritual, não é? Se é um outro encarnado que está tentando mandar a mensagem para o médium, olha o que a Regina. Ela está recebendo uma mensagem, um chamado de uma amiga. Fenômeno anímico. Fenômeno anímico. Agora, se for um espírito, como é que ele vai poder mandar a mensagem se você está com a sua mente obstruída? Agora vamos pular o parágrafo 11º, parágrafo 11 desse livro. Vamos lá do parágrafo 11. Vamos, caminha mais à frente aí até achar o parágrafo 11, que diz assim: concentrar-se, acharam? Não é, pois, agarrar-se tenazmente a uma ideia ou imagem, mesmo porque também a imagem é um pensamento visualizado. Então, se você cria uma imagem, você está criando o pensamento visualizado. Aí, de repente, aqui, eu resolvo colocar, vou botar aqui a imagem da Mona Lisa, né? A imagem da Mona Lisa. O que eu estou mandando? Eu estou mandando, como ele diz aqui, né? Um pensamento visualizado. Eu estava pensando na Mona Lisa. Então, você está ocupando a sua mente com um pensamento. Aí o outro vai dizer, a Mona Lisa, né? Aí você vai dizer, por que será que você está pensando na Mona Lisa? Você botou lá, estou me concentrando aqui na Mona Lisa. Aí eu começo a pensar, por que será que ela é tão séria, né? Por que Leonardo da Vinci pintou ela assim? Eu não acho a Mona Lisa bonita. Pronto. Sabe como é que é a nossa mente, né? Antes eu estava imaginando um campo lindo, maravilhoso. Agora eu quero só uma imagem, Mona Lisa. Aí eu já começo a analisar a figura da Mona Lisa. Bom, eu estou botando obstáculos naquele caminho. É como se fosse um caminho, né? Onde existe obstáculos. O espírito, ou quem quer que passe, vai passar por aquele caminho, não encontra o caminho aberto. O caminho está ocupado. Vai ficar difícil para a pessoa passar por aquele caminho. A mesma coisa é o pensamento. Então, o espírito, para passar por ali, ele vai encontrar dificuldade. Agora vamos pular. Aí ele diz assim, concentrar-se não é, pois, agarrar-se tenazmente a uma ideia ou imagem, mesmo porque também a imagem é um pensamento visualizado, como que objetivado, ainda que sem a participação dos órgãos normais da visão. Agora vamos pular em 2 parágrafos. 14º, ele diz assim, vemos pelo que fica exposto que se concentrar é estancar a torrente de pensamento próprio, a fim de que o alheio possa ser recebido. Seja esse alheio o pensamento de uma pessoa encarnada, processo anímico, fenômeno anímico, ou de um espírito, que quer se comunicar comigo, fenômeno espiritual, né? Aí ele diz assim, portanto, estou terminando, portanto, criar espaço
para receber as ideias alheias, ou, claro, nossas próprias, guardadas no inconsciente, onde está a memória de todas as vidas passadas, tá? Então, se concentrar é estancar a torrente do pensamento próprio, a fim de que o alheio possa ser recebido. A mensagem externa. E, portanto, criar espaço para receber ideias alheias, ou, claro, nossas próprias, guardadas que estão no inconsciente, onde está a memória de todas as vidas passadas. Agora a gente vai voltar para onde a gente estava, lá no Diversidade dos Carismas, no item 7, onde a gente estava estudando. Eu fiz essa parada para a gente relembrar aqui o que é concentração. Então, eu estou lá no item 7, caso típico de desdobramento, lá no segundo parágrafo. Aí ele diz assim, mesmo depois disso, que ele falou aqui sobre a concentração, que a Regina recebeu um chamado, mas ela disse o quê? Eu não posso atender esse chamado agora, porque eu estou fazendo alguma coisa. Ela devia estar trabalhando. Então, ela disse, eu não posso agora atender, tá? Eu não posso ir lá. Quer dizer, se desdobrar e ir até a pessoa que está chamando por ela. Aí diz aqui, mesmo depois disso, continuou captando um insistente apelo. Então, ela falou, é como se ela fosse um rádio, que alguém levantou a antena e ela está captando tudo que está se passando, né? Como era seu hábito, nas tardes de domingo, deitou-se para repousar. Ela disse, eu não posso ir lá, então vou deitar aqui para repousar. Viu-se logo desprendida do corpo físico e na casa da amiga falando-lhe, Amy, tenha calma. Amy era amiga. Aí ela foi até lá e falou para a amiga, tenha calma, não posso vir agora. Mais tarde virei, lá pelas 6 horas. Olha que interessante, né? Mais tarde eu vou até aí. Desdobrada ou fisicamente, ela disse, agora eu não posso ir. Dito isto, voltou para casa e para o corpo. Então, ela se desdobrou, foi lá rapidinho, falou para a amiga e voltou. Né? Foi tão rápido e natural o fenômeno que achou que tudo não passava de um momento de abstração ou divagação. Notou, contudo, que cessara a interferência telepática. Sobre sua mente adormeceu. Então, a amiga recebeu a mensagem. Ao acordar, vestiu-se para sair. E aí ela foi fisicamente, não foi desdobrada, não. E foi à casa da amiga. Eram quase 6 horas da tarde, quando lá ela chegou, né? Ela pegou, resolveu ir até lá. A moça, que bom que você veio, disse a amiga ao recebê-la. Eu estava querendo tanto falar com você e pedia mesmo para você vir. O que houve? Você está bem? Perguntou-lhe Regina. A moça explicou que agora estava mais tranquila, mas estivera muito nervosa durante o dia, até que teve a sensação de que Regina não poderia vir logo, mas que ela deveria ficar calma, que mais tarde seria possível a visita. Então, a Regina realmente foi lá em desdobramento, deu o recado a ela, né? Ela captou a mensagem, teve aquela intuição, alguém, não sei por uma intuição que a Regina não pode vir aqui, mas ela vai estar, né? E depois ela veio, ela foi. Olha, disse ela, tinha tanta certeza disso que pedi à mamãe para fazer uma batata frita para você. Sabia da preferência de Regina pelas batatinhas fritas, com muito carinho, competência, e sempre as preparavam quando a amiga almoçava ou jantava com elas. Apesar de nenhuma comunicação pelos canais ordinários, havia uma convicção de que Regina iria mesmo à tarde. Esse foi o primeiro desdobramento comandado e dirigido pela vontade consciente de Regina. Por que comandado? Porque ela primeiro resgatou a atenção da amiga pedindo, chamando por ela. E aí ela pensou, eu não posso ir lá agora, porque eu estou ocupada. Vou fazer o seguinte, eu vou até lá e vou avisar ela que nesse momento eu não posso dar atenção.
mas que mais tarde eu irei. Foi, deixou o recado, voltou. Então, foi um desdobramento comandado. Não foi aquela coisa de você estar ali e, de repente, você desdobrar sem querer. Não, ela foi querendo. Ela foi de caso pensado, né? Então, aqui, esse foi o primeiro desdobramento comandado e dirigido pela vontade consciente de Regina. Ela sentiu o chamado da outra, foi lá, deu o recado e voltou. Só mais tarde iria verificar que fora ouvida e atendida. Funcionou tudo direitinho. Quando ela chegou na casa da amiga, é que ela teve certeza que o negócio surtiu efeito, porque a amiga dela falou, eu tive a intuição que eu devia ficar calma, que eu devia esperar, que você ia vir, tanto é que eu mandei mamãe fazer batatinha. Ela disse, então deu certo. Funcionou, entendeu? A amiga, ela não viu a Regina, mas ela teve a intuição de que a Regina atenderia o chamado dela, né? Então, ela teve certeza, o negócio está funcionando, né? Agora nós vamos entrar no item 8, que é muito interessante. Nós vamos falar sobre o cordão fluídico. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque nós vamos trazer algumas coisas aqui muito interessantes. Então, diz assim, item 8, o cordão fluídico. Aliás, as tardes de domingo pareciam as prediletas para aventuras fora do corpo, o que não é difícil de explicar. Regina tinha muitos compromissos durante a semana. Espera aí só um instantinho que a minha câmera está se movimentando sozinha, porque mexeram aí na mesa. Pronto. Então, aliás, as tardes de domingo pareciam as prediletas para aventuras fora do corpo, o que não é difícil de explicar. Regina tinha muitos compromissos durante a semana, profissionais e sociais, além dos que lhe foram acrescidos, quando passou a frequentar grupos espíritas para aprendizado e trabalho, e dos que tinha como dona de casa. Pouco espaço havia, portanto, em sua vida para um repouso maior, descontraído, sem a pressão do relógio. Foi também num domingo à tarde sua descoberta do cordão fluídico, ou cordão de prata, como também é conhecido, né? O laço energético que liga o corpo físico ao perispírito, como fio elétrico liga um aparelho à tomada da parede. Estava ali deitada, em repouso, mais acordada, bem alerta, nem mesmo sonolenta. De repente, vê na parede, junto a uma de suas tapeçarias, algo intensamente brilhante. Um brilho prateado, o barulho, pareceu-lhe, de início, ser uma espécie de cobrinha luminosa, irrequieta e tremeluzente, como se tivesse vida. Fixando o olhar, percebeu que a estrutura era semelhante à de uma mola, um tanto estirada, tênue, de aparência frágil, na qual os anéis espiralados não eram contidos, como feitos de um só fio, mas constituídos de pequenos segmentos encaixados uns nos outros. Não tinha aparência material compacta, e sim leve, como feita de energia modulada, ou seja, a estranha luz de brilho prateado e que parecia ter vida própria. Era um feixe de luz enrolado sobre si mesmo. Sua primeira impressão foi a de que aquilo vinha de baixo para cima, do chão, mas logo percebeu que ela é que estava lá no alto e o cordão ligava-se ao seu próprio corpo físico. Quer dizer, ela estava desdobrada, né? Ai, meu Deus, liga ali, por favor, Bela. Um minutinho, gente, da bateria, que vai correndo. Ué, tá ligado. Liga, aperta ali. Um minutinho, gente. Aperta essa tomada aí. Bem apertada. Agora melhor, tá bom, já. É que a tomada não estava bem fixada e deu problema aqui. Então, ele diz aqui, ó. Sua primeira impressão foi de que aquilo vinha de baixo para cima, do chão. Então, logo perceberam que ela estava no alto, ela estava desdobrada. Por isso que ela viu o fio vindo de baixo, né? E o cordão ligava-se ao seu próprio corpo físico mais abaixo. Lembrou-se de referências lidas e concluiu que aquilo deveria ser o tão falado cordão fluídico,
que nós conhecemos também por cordão de prata. Aí eu pedi para vocês, né, eu dei umas referências como apoio. Eu pedi para vocês pegarem a Bíblia, no livro de Eclesiastes, que é o Antigo Testamento, capítulo 12, versículos de 6 até o versículo 8, para a gente ver como esse negócio de cordão fluídico, de cordão de prata, é coisa antiga. Eclesiastes é Antigo Testamento. E aqui no capítulo 12, diz assim, versículo, que é bom anotar aí, né? Capítulo 12, versículos de 6 até 8, diz assim, olha o que diz aqui no Eclesiastes. Antes, olha só, antes que se rompa o cordão de prata, olha aí, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à ponte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eu vou até ler um pouquinho, como são poucos versículos, eu vou pegar do início, do versículo 1, diz assim, capítulo 12, vamos começar do versículo 1 ao versículo 9. Do versículo 1 ao 9. Eu vou ler assim. O título é A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Aí diz assim, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Normalmente o pessoal diz assim, quando já está bem velhinho, né? Ah, eu não tenho mais alegria, já estou velho, quase para morrer, né? Aí diz assim, no versículo 2, antes que se... Porque ele está mandando a gente lembrar do Criador, antes que essas coisas aconteçam. Antes que se escureça o sol, e a luz e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e tentarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as filhas da música se baterem. Como também, quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho, e florescer amendoeiro e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, que o homem se vai à sua casa eterna. Reparou? Ele está falando da morte, da proximidade da morte. E os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata. Então, lembra do teu Criador enquanto estás a caminho. A verdade é essa que ele está querendo dizer, né? Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à ponte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra. É o corpo. Como era, que és pó e ao pó voltará. E o espírito volte a Deus, que o deu, e foi criado por Deus. Isso quer dizer também que você tem corpo e espírito. Exatamente, é o que ele está dizendo. Né? E o pó volte à terra, porque o pó é o corpo, né? Como era. E o espírito volte a Deus, que o deu. Aí ele diz, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Quer dizer, tudo que a gente vive aqui e faz tanta questão é vaidade, porque um dia o corpo vai para a terra, né? Que ele diz, o corpo vai para a terra como era. Porque de onde foram retirados os elementos para formar o corpo? Do planeta, não é? Aí depois ele diz assim, e quanto mais sábio foi o pregador, quanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando, esquadriando, compôs muitos provérbios. Então, aqui, em Eclesiastes, praticamente 800 anos antes de Cristo, já se falou antes que se rompa o cordão de prata, que é o corpo, o cordão fluídico.
né? O cordão fluídico. Aí, voltando aqui à diversidade dos carismas. Como sempre acontecia, Regina, que pela primeira vez ele viu o cordão de prata, o cordão fluídico, né? Por isso que ele está citando aquela, foi a primeira vez que ela viu. Como sempre acontecia, ela procurou tirar o máximo proveito do fenômeno, para observá-lo, estudando com atenção. Como se percebe, tinha a consciência dividida, equitativamente entre o corpo físico e o corpo espiritual, perispiritual, pois tanto via um como o outro. Desejou tocar o cordão com a mão física, mas não conseguiu movê-la. Procurou pegá-lo com a outra, porém a mão passava pelo cordão sem rompê-lo e sem encontrar nele consistência alguma. A cabeça de Regina II, quer dizer, a cabeça perispiritual, estava à altura do quadro, na parede, a cerca de 1 metro de distância da Regina I, que é o corpo físico, deitada no sofá. Após as observações, afastou-se mais do corpo físico, permaneceu por alguns momentos ainda na sala e depois mergulhou no mundo mágico, onde o fenômeno mais curioso é o da vida física contemplada da ótica espiritual. Então, o que é mais curioso e interessante é você estar no plano espiritual observando o mundo físico. Ela diz que é o mais interessante, é você estar no plano espiritual desdobrada, observando o mundo físico, né? Daí em diante não se lembra de mais nada, que aí ela desdobrou mesmo, né? A consciência migrara imperceptivelmente para a Regina II, a espiritual. Então, nesse momento, ela se desdobrou por completo, que a consciência, que antes estava bem dividida, agora está no espírito, totalmente afastada do corpo físico. O resto não registra. E a comunicação cérebro a cérebro deixou de ocupar sua atenção. Agora, vamos pegar o livro dos médiuns, como eu pedi aí para vocês, no item 118. Item 118. Beto, lê para a gente o item 118. Lê devagarzinho, tá? Para mim, por favor. Então, vamos perceber uma coisa. A doutrina espírita chama de cordão fluídico. Mas, vamos dizer assim, a tradição religiosa, a tradição oriental fala cordão de prata. Tanto que a gente vai encontrar na Bíblia a expressão cordão de prata. Entendeu? E Eclesiastes, como falei, são 700, 800 anos antes de Cristo. Então, tem a influência oriental. Então, chama-se cordão de prata. No Espiritismo chama de cordão fluídico, mas é a mesma coisa. Lê a 118 para a gente. É capítulo 7 da bicorporidade e da transfiguração. Antes de irmos adiante, devemos responder imediatamente a uma questão que não deixará de ser formulada. Como pode o corpo viver enquanto está ausente o espírito? Quer dizer, desdobramento. Poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica, que independe do espírito. E a prova é que as plantas vivem e não têm espírito. Mas precisamos acrescentar que, durante a vida, nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. Do mesmo modo que alguns médiuns videntes, os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso que termina no corpo, fenômeno que absolutamente se dá... Não se dá quando este está morto, porque então a separação é completa. Por meio dessa comunicação entre o espírito e o corpo, é que aquele recebe o aviso, qualquer que seja a distância que se ache do segundo, da necessidade que esse possa experimentar da sua presença, caso em que volta ao seu invólucro com a rapidez do relâmpago. Daí resulta que o corpo não pode morrer durante a ausência do espírito, e que não pode acontecer que este, ao regressar, encontre fechada a porta, conforme hão dito alguns romancistas, em histórias compostas para recriar. Então, há uma ligação. Essa ligação, esse cordão fluídico, o cordão de prata, é uma extensão do perispírito, tá?
é uma extensão do perispírito. Então, ele diz, e quando nós estamos encarnados, aonde nós formos desdobrados, vai esse cordão fluídico, que nada mais é que uma extensão do perispírito. Agora, no item 119, terceiro parágrafo, diz assim: Santo Antônio de Pádua, item 119 de O Livro dos Médiuns, estava pregando na Itália quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado, sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Por nós, evocado e interrogado, acerca do fato acima, Santo Afonso respondeu do seguinte modo: repara o nível de trabalho na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O trabalho que Kardec fazia. Entendeu? Ele evocou, né, Santo Afonso, outro espírito, para explicar. Repare o nível de trabalho, né? Aí diz assim: perfeito, poderia explicar-nos esse fenômeno? Perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pôde aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus e seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito, ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda, que é o corpo físico, num estado próximo do da morte. Por quê? É vida vegetativa. Vida orgânica, vamos dizer assim, né? O corpo está vivendo ali a vida orgânica. Então, ele diz aqui: e deixa a matéria imunda do estado próximo da morte. Digo próximo do da morte, porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Laço este que não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar desejado. Creio ser isto que querem saber. Isso não nos dá explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Então, esse laço é isso, é uma continuação, é uma extensão do perispírito que vai ter recebendo esses homens. Agora, nós vamos pegar, como eu pedi a vocês, o livro Memórias de um Suicida, tá? Que eu falei, capítulo 2, no parágrafo 56. O que está acontecendo aqui? Vários espíritos muito sofredores, tá? Estão no plano espiritual em situação muito difícil, tá? Eu vou até voltar um parágrafo. Eu disse assim, vamos conversar de coisa singular, mas vamos voltar um parágrafo. Um parágrafo que diz assim: a mente edifica. Voltaram. Eu pedi para vocês, eu botei lá no apoio. Então, eu vou voltar para o parágrafo 55, porque eu pedi para vocês irem ao 56. Volta um parágrafo que diz assim: a mente edifica e produz o pensamento. Já bastante vezes declararam, o pensamento é criador e, portanto, fabrica, corporifica, retém imagens por si mesma, engendrados, realiza, segura o que passou e, com poderosas garras, conserva o presente até quando desejar. Cada um de nós, do vale sinistro, assim diz o nosso irmão Camilo, né? Cada um de nós no vale sinistro, vibrando violentamente e retendo com as forças mentais o momento atroz em que nos suicidamos, criávamos os cenários e respectivas cenas que vivéramos, olha aí as formas de pensamento, em nossos derradeiros momentos de homens terrestres. Tais cenas refletidas ao redor de cada um levavam à confusão, à localidade, espalhavam tragédia e inferno por toda parte.
se viciando de aflições superlativas os desgraçados prisioneiros, porque eles ficavam revendo aquelas imagens, então tudo aquilo fazia eles sofrerem, e sofrerem muito, né? Aí ele diz, o Camilo continua aqui. Assim era que se deparavam aqui e ali forças erguidas, balançando o corpo do próprio suicida, que evocava a hora em que se precipitara na morte voluntária. Veículos variados, assim como comboios fumigantes, seriam os trens, né? E rápidos, colhiam e trituravam sob suas rodas míseros translocados que buscaram matar o próprio corpo por esse meio execrável. Então, aquele que morreu se suicidando debaixo de um trem, ele ficava o tempo todo com aquela imagem do trem passando por cima dele. E ele sentindo aquela dor, aquela agonia, né? Os quais, agora, com a mente impregnada do momento sinistro, retratavam sem cessar o episódio, pondo à visão dos companheiros afins suas hediondas recordações, né? Ela vai dar até uma notinha aqui, que ela vai dizer assim, em várias sessões práticas a que tivemos ocasião de assistir em organizações espíritas do Estado de Minas Gerais, os videntes eram concordes em afirmar que não percebiam apenas o espírito atribulado do suicida a comunicar-se, mas também a cena do próprio suicídio, desvendando-se as suas faculdades mediúnicas, o momento supremo da trágica ocorrência. Voltando aqui ao texto da Ivone. Rios caudalosos e mesmo trechos longos de oceano surgiam repentinamente no meio daquelas vielas sombrias. Era meia dúzia de réprobos, e já souberam estudando sobre os réprobos, né? Lá com o Ernesto Bozano, no livro A Crise da Morte. E passava enlouquecida, deixando à mostra cenas de afogamento por arrastarem na mente conflagrada a trágica lembrança de quando se atiraram às águas, né, dos rios. Homens e mulheres transitavam desesperados, uns ensanguentados, outros estorcendo-se no suplício das dores pelo envenenamento, e o que era pior, deixando à mostra o reflexo das entranhas carnais, imagine, né? Do estômago, do fígado, do intestino, né? Das entranhas carnais, deixa eu ver aqui onde eu me perdi, das entranhas carnais corroídas pelo tóxico ingerido, pelo ácido, né? Enquanto outros mais incendiados, aqueles que tacaram fogo no próprio corpo, incendiados, a gritarem por socorro em correrias insensatas, traziam pânico ainda maior entre os companheiros de desgraça, os quais receavam queimar-se ao seu contato, todos possuídos de loucura coletiva. E coroando a profundeza e intensidade desses inimagináveis martírios, as penas morais, os remorsos, as saudades dos seres amados, dos quais se não tinham notícias, os meios de sabores que haviam dado causa ao desespero que persistiam em afligir. E as penas físico-materiais, a fome, o frio, a sede, exigências fisiológicas em geral, queriam urinar, queriam evacuar, isso permanecia aí, né? Aí ele diz aqui, em geral, torturantes, irritantes, desesperadora, a fadiga, a insônia depressora, a fraqueza, o delíquio, necessidades imperiosas, desconforto de toda espécie, insolúveis, a desafiarem possibilidades de suavização, buscando uma suavização, né? Mas que não chegava. A visão insidiosa e inelutável do cadáver apodrecendo, seus fétidos asquerosos, a repercussão na mente excitada dos vermes a consumirem o lodo carnal, mas, na realidade, os vermes não estavam consumindo o perispírito, como está na questão 257 do Livro dos Espíritos, né? É a impressão, né? Fazendo que o desgraçado Marte se pusesse igualmente atacado de podridão. Agora nós vamos prestar atenção. Coisa singular, essa escória trazia, pendente de si, esses suicidas que estavam desesperados lá, uns relembrando, parecendo que estavam queimados, outros esquartejados, outros envenenados, todos eles, por isso que ela diz, coisa singular, isso era presente em todos eles. Essa escória, olha como a expressão que ela usa,
trazia pendente, né, pendurada no seu perispírito, pendente de si, fragmentos de cordão luminoso, do cordão fluídico, do cordão de prata, fosforescente. Não foi assim que a Ivone viu? A Ivone disse, Ivone não, a Regina, ela disse aqui, ó, quando ela viu pela primeira vez, ela disse assim, de repente, vê na parede, junto a uma de suas tapeçarias, algo intensamente brilhante, um brilho prateado. Pareceu-lhe de início ser uma espécie de cobrinha luminosa, irrequieta e tremeluzente, como se tivesse vida. Era uma estrutura semelhante a de uma mola, de tendo de aparência frágil. Então, ele parecia, né, como ela diz aqui, algo intensamente brilhante, um brilho prateado. E aqui está dizendo a Ivone Pereira, essa escória, eu jamais chamaria de escória, mas Ivone Pereira tem cabedal para isso, né? Trazia pendente de si, os espíritos traziam pendente de espíritos suicidas, fragmentos de cordão luminoso, fosforescente, com essa aparência prateada, o qual, despedaçado, como arrebentado violentamente, desprendia-se em estilhas, qual um cabo compacto de fios elétricos arrebentado, a desprenderem fluidos que deveriam permanecer organizados para determinado fim. Então, o que parecia? E era um cabo de alta tensão, e sabe quando a gente vê um cabo de alta tensão arrebentado, ele não fica caindo no chão, parecendo um chicote, batendo e soltando fagulhas. Era assim a impressão que ela tinha. Que eram cabos de alta tensão que se arrebentaram e ficam batendo no chão como chicote, soltando fagulhas, o que é até muito perigoso quando você vê o cabo de alta tensão fazendo isso. Você tem que chamar correndo a light para vir desligar, porque onde aquele cabo de alta tensão bater, vai matar a pessoa. E ela diz assim, a desprenderem fluidos, como se fossem aquelas fagulhas do cabo de alta tensão, que deveriam permanecer organizados para determinado fim. Quer dizer, o indivíduo, quando está encarnado, ele tem esse cabo, esse cordão, e ele fica coladinho no corpo e no perispírito, ali, coladinho. É uma extensão do perispírito ligado ao corpo, né? E ele é tudo organizadinho para um determinado fim. Quer dizer, que fim é esse? O tempo normal da vida do espírito. Enquanto você está encarnado, toda vez que você desdobrar, aquela extensão do perispírito vai aparecer ali. Organizadinha, bonitinha. Qual a finalidade dela? Permitir ao espírito fazer o seu voo, vamos dizer assim, continuando ligado ao corpo físico. Que é o dia que o cordão de prata se romper, você está morto. Não é? É bem o fenômeno da morte. Mas no caso deles, não era isso que ocorria. Eles se suicidaram. Não foi morte natural. Eles se violentaram. Então, o cordão fluídico foi arrebentado violentamente. Não foi uma coisa natural. Aí a Ivone diz, ora, esse pormenor, esse detalhe, aparentemente insignificante, tinha, ao contrário, importância capital, pois era justamente nele que se estabelecia a desorganização do estado de suicida. Era ali, nesse cordão rompido, e que soltava, né, aqueles fluidos em forma de fagulhas, que estava a desorganização do estado de suicídio. Porque o espírito estava totalmente desequilibrado. Houve um rompimento brusco do corpo. Entendeu? Aquilo é que trazia toda essa desorganização. Aí, como se fossem em frangalhos, né? Frangalhos. Ali estava o grande problema.
Aí ela diz aqui, né? Hoje sabemos que esse cordão fluídico magnético que liga a alma ao envoltório carnal e lhe comunica a vida, somente deverá estar em condições apropriadas para deste separar-se, quer dizer, para se separar do envoltório carnal por ocasião da morte natural. O que então se fará naturalmente, sem choques, sem violência. Com o suicídio, porém, uma vez partido e não desligado, há uma diferença. Aí, quando a pessoa morre num acidente, o avião explode, é atropelado, aí a morte não foi intencional. A morte não foi intencional. Mesmo que ele seja, vamos dizer aqui, que o cordão ele seja rudemente arrebentado, com choque, os amigos espirituais vão ali não para de socorrer. Porque não foi da vontade da criatura, foi um acidente, que talvez estivesse até planejado. Isso, eles foram Talvez estivesse assim, né, por algum motivo de reparação, a pessoa tivesse que desencarnar de forma violenta, mas como não é intencional, eu não queria me suicidar. Não é Eu não queria se suicidar. Ele foi atravessar a rua, de repente o cara não obedeceu o sinal e passou por cima. Ele estava lá, esperar o sinal ficar verdinho para mim. Vou atravessar o sinal verdinho. Aí vem uma moto, não é, de um pilotado por um irresponsável, aí vem o sinal mata a pessoa. Tinha até planejado ter uma moto assim, estava na hora e tudo mais. Então a pessoa não é responsável. Não vai ter o tratamento, vai ser tudo resolvido. Entendeu? É diferente do que ela está dizendo aqui. Tá? Ela diz assim: o que então se fará naturalmente, sem choque, sem violência. Pode até ter tido um choque, mas a espiritualidade vai logo e parar, não será não. Agora, com o suicídio, porém, é intencional a morte, uma vez partido e não desligado. Então, isso é bom já sublinhar. O cordão partido é uma coisa, desligado é outra. Rigidamente arrancado e despedaçado, quando ainda em toda a sua pujança fluídica e magnética, porque quando a gente reencarna, a gente ganha uma quantidade X de fluido vital. Esse cordão está cheio de fluido vital. E aí, como é que fica? Produzirá grande parte dos desequilíbrios, sendo todos que vimos anotando, uma vez que, na constituição vital para a existência que deveria ter, muitas vezes longa, a reserva de forças magnéticas não se havia extinguido. Você reencarna com uma quantidade X de forças magnéticas para viver 90 anos. Ora, você se suicida aos 20, com problema de 70 anos aí de força magnética, né? Então, na constituição vital para a existência, que deveria ser muitas vezes longa, a reserva de forças magnéticas não se havia extinguido quando ele se suicidou. Ainda o que leva o suicídio a sentir-se um morto-vivo, na mais expressiva significação do termo. Mas na ocasião em que pela primeira vez o notáramos, o cordão fluídico, desconhecíamos o fato natural, afigurando-se-nos um motivo a mais para confusões e terrores. Tão deplorável estado de coisas, para a compreensão do qual o homem não possui vocabulário nem imagens adequadas, prolonga-se até que as reservas de forças vitais e magnéticas se esgotem, o que varia segundo o grau de vitalidade de cada um. Então, o sujeito tinha mais ou menos lá calculado para viver 90 anos. E o sujeito se suicida aos 20. Ele está com um problema aí, porque ele tem uma reserva de forças vitais e magnéticas para mais 70 anos. E ele se suicidou. O que vai acontecer agora? Olha o problema que ele ganhou. Essas energias vão estar aí no corpo dele.
e vão trazer um desequilíbrio muito grande a ele, mais ou menos nessa proporção de tempo. Quer dizer aqui, ó, o que varia segundo o grau de vitalidade de cada um. O próprio caráter individual influi na prolongação do melindroso estado, quando o padecente for mais ou menos afeito às atrações dos sentidos materiais. Então, se ainda é uma pessoa que se suicidou e que era muito ligada às questões materiais, mais complicado, mais desequilibrado ele vai estar. E ele diz aqui, dos sentidos materiais, grosseiros e inferiores. É, pois, um complexo que se estabelece, que só o tempo, com extensa cauda de sofrimentos, conseguirá corrigir. Então, a gente está vendo aí a questão do cordão fluídico, né? Que já é, como nós vimos aqui, que já foi, né? Como nós vimos, reconhecido lá no Antigo Testamento, no Eclesiástico, né? No capítulo 12, versículos de 6 a 8, até os dias de hoje. Nós vimos isso com Ivone Pereira, nós vimos isso aqui no livro Diversidade dos Carismas. Então, a gente vê a importância disso. E nós trouxemos aqui, né, esse testemunho da Ivone Pereira em relação ao cordão fluídico, da importância que ele tem para nós, espíritos, e o que pode acontecer quando a criatura busca o suicídio, e esse cordão de prata, o cordão fluídico, ela também chama de cordão fluídico magnético, é partido, é rompido de forma violenta através do suicídio. Então, isso acontece através do suicídio. Através do suicídio, ele é rompido. Nos outros tipos de morte, ele é desligado. É diferente. E se você ainda tiver, pelo processo natural, ainda tivesse muitos anos para viver, essa energia, né, do fluido vital que está contida no teu perispírito, aí desse cordão, vai cobrar o seu preço. Vai cobrar o seu preço. E se a pessoa for mais ligada a questões materiais, pior ainda. Então, a dor, o sofrimento está por aí. Mas, normalmente, o suicida é mais ligado às questões materiais. Tanto que ele quer acabar com a matéria para acabar com o sofrimento, né? Então, semana que vem nós vamos continuar desse assunto. Nós vamos continuar aqui no Paráclides meditando sobre isto, né? É a continuação desse trabalho aqui, para a gente realmente ter a certeza de como é importante isso. Porque muita gente, quando fala cordão de prata, cordão de prata, pensa, bobagem, cordão de prata. Não, está aqui comprovado. Então, já lá no Antigo Testamento, na Bíblia, você já tinha o testemunho do profeta falando. Quando rompeu quando partiu o cordão de prata, né? Ou quando se desfizer o cordão de prata, como ele falou aqui, né? Ele disse assim, ó, antes que se rompa o cordão de prata, pela morte, né? Pela morte natural, não, se desligue, né? Se desligue, né? Ele está falando ali do processo da morte. Da morte. Então, a gente já vê isso. A doutrina espírita não estava inventando nada quando falou do cordão fluídico, cordão de prata. Está apenas confirmando que o Antigo Testamento já trazia. Então, vamos dar uma paradinha aqui, tá? Quando for 5h30, nós retornamos para o estudo do livro Os Ensinos de Jesus. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecer ao Pai pela oportunidade que nós, espíritos ainda imperfeitos, estamos tendo de refletir sobre esses pontos. E, principalmente, no que trata do suicídio, que a nossa irmã Ivone do Amaral Pereira traz para todos nós, sem nenhum tipo de nuvem, de sombra. Ela mostra para a gente de forma muito clara e objetiva, nos deixando esse alerta dos problemas que poderão advir
se nós buscarmos essa saída equivocada que é o suicídio. O problema todo está aí no cordão de prata, que ninguém sabe quanto tempo vai viver. Tem gente que vai dizer assim, eu tenho 60, eu devo viver mais uns 10 anos. E se de repente Deus tivesse dito assim, não, meu filho, você vai chegar aos 102, 103. Não é? Ninguém sabe até quando vai estar aqui na Terra. Então, que ninguém se arvore em buscar essa saída equivocada. Então, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade de receber esse alerta, esse esclarecimento. Que a tua paz, Senhor, sempre esteja junto de nós, nos trazendo aquele amparo que todos nós precisamos. Graças a Deus. Então, 5h30, gente, nós estaremos de volta, tá bom?